Gurizada, o negócio é o seguinte, na minha opinião, o tiro saiu pela culatra. O que era para ser uma entrevista com o presidente Romildo Bolzan Júnior, atuando como bombeiro, para tranquilizar o ambiente que é de pressão pela arrancada ruim do Grêmio na segunda divisão do futebol brasileiro, teve efeito contrário. O presidente passou boa parte da entrevista tendo que corrigir declarações equivocadas do seu vice-presidente de futebol, Denis Abraão. Também pediu socorro à torcida do Grêmio, mostrou desconhecimento com relação ao elenco gremista e o que eu acho mais grave, o presidente alimentou mais uma vez a possibilidade de deixar o Grêmio para ser candidato ao governo do estado. A gente fala sobre tudo isso neste meu vídeo, que tem a força da KTO, e aqui embaixo já estou colocando para todos vocês o cupom promocional, que é Meneghetti. Tem link lá no primeiro comentário deste vídeo, cliquem, se inscrevam, cupom Meneghetti, que entrega a todos vocês uma bonificação, uma reaplicação de 20% em cima do primeiro depósito. No final de semana eu me dei muito bem numa combinadinha lá na KTO, 5 jogos, botei vintão, tava pagando quase 38, saí com 511 pila da KTO na combinadinha de 5 jogos. Por isso a minha recomendação, vocês têm que conhecer a KTO, o cupom é Meneghetti. Eu rodo a vinheta e em seguida a gente fala sobre a entrevista coletiva do presidente Romildo Bolzan. No começo da tarde desta segunda-feira, veio o comunicado da assessoria de imprensa do Grêmio de que o presidente Romildo Bolzan concederia uma entrevista coletiva no CT do clube. E aí, é claro, surgem as especulações dentro de uma redação de jornalismo e esporte. O presidente vai renunciar, o presidente vai desmanchar o seu departamento de futebol. E eu, no mesmo momento, já comecei a perceber que nada daquilo aconteceria, que seria uma entrevista com o presidente Romildo Bolzan atuando como bombeiro. Porque o momento é ruim, é de pressão enorme no departamento de futebol, de muitas cobranças e de preocupações da torcida do Grêmio com relação à participação do time na segunda divisão. O Grêmio arrancou com um empate, perdeu para a Chape e talvez tenha agora, nesta quinta-feira, à tarde na Arena, o compromisso mais difícil desta arrancada contra o bom time do Guarani de Campinas, jogo quinta às 4h30 da tarde. Depois a gente obteve a informação de que realmente nesta entrevista coletiva não haveria nenhum comunicado. Como realmente não houve, ou houve. O presidente começou falando dos 2 jogos, que podem parecer gerar uma instabilidade da equipe, 2 jogos com grandes virtudes e alguns defeitos, e aí disse que nos falta a finalização, e que ele confia que virá com o aperfeiçoamento do Ferreira, com os 2 centroavantes, o Diego Souza e o Elkson, e com o jogador que veio do Fluminense. Em 2 momentos o presidente se reportou ao jogador que veio do Fluminense e ele está falando do Gabriel Teixeira. Lhe fugiu o nome, o que não é bom sinal. O jogador que veio do Fluminense certamente não ficará satisfeito com isso. Temos que nos organizar emocionalmente, disse também o presidente Romildo Bolzan, abre aspas, não vai ser um mar de marinheiro, vai ser complicadíssimo, reconheceu o presidente Bolzan. O presidente pediu socorro à torcida. Ele fez uma tese longa de que as manifestações, embora legítimas e democráticas, aconteçam depois das partidas. Pediu ajuda ao torcedor, também pediu paciência e que as manifestações do vice-presidente de futebol, Denis Abraão, sejam relevadas. Foi um pedido de socorro interessante este ponto da coletiva, da entrevista do presidente Bolzan, pedindo o apoio, claro, a solidariedade, outro termo que ele usou, dos torcedores, e que após as partidas encerradas, aí o torcedor se manifestasse, claro, sempre do campo saudável e legítimo, com vaia, com aplauso e nada muito além disso. Bom, ele defendeu o Denis Abraão a todo instante da coletiva, classificou o Denis como um gremistão leal, abre aspas, ele diz algumas coisas além do limite, fecha aspas. E aí fez uma defesa argumentando que não se pode tirar a espontaneidade dele, Denis Abraão. Ele foi questionado sobre a gafe de Denis Abraão, que depois da derrota para a Chapecoense, trocou o jogo de quinta-feira contra o Guarani com o Palmeiras, e depois falou assim, ainda bem que não é o Palmeiras, ainda bem que é o Guarani, dando a entender o
o que não deixa de ser verdadeiro, que o Guarani é muito menos time que o Palmeiras, mas há uma preocupação do Grêmio de que isso possa ser um agente de mobilização da equipe de Campinas. Aí o presidente fez um pouco da história do Guarani, tentou reconstituir com certa dificuldade o time de 1978, faz parte, faz muito tempo, talvez naquela época ele não fosse tão ambientado ao futebol, trocou o Neneca pelo Carlos goleiro, que depois passou no final dos anos 90, 91, teve uma passagem rápida pelo Guarani, mas que fez toda a sua trajetória, mesmo na Ponte Preta, né? Carlos jogou Copa do Mundo com a seleção brasileira, fez ali uma pequena confusão, alguma dificuldade, mas quis enaltecer o Guarani. Mas o que se viu foi o presidente tentando corrigir frases mal colocadas do Denis Abraão, tentando colocar panos quentes, mas ele teve que fazer isso em toda a entrevista. E talvez o ponto mais importante, aquele que eu acho que fez com que o tiro da entrevista saísse pela culatra. Ele foi questionado em 2 momentos sobre a sua candidatura. Primeiro pelo repórter da Rádio ABC de Novo Hamburgo, Marcelo Salzano, e aí o presidente tentou encerrar a questão. Mas ele sempre usou assim: hoje isso não está na minha pauta, hoje isso não é assunto, vamos falar do Grêmio. E aí o Jeremias Werneck, brilhante jornalista do UOL, perguntou de forma direta ao presidente sobre essa questão do governo do Estado, e eu vou reproduzir isso no meu canal agora. Sim ou não a candidatura ao Palácio Piratini? Não, é exatamente isso, não é definitivo. Você acha bem? Não é sim nem não é definitivo. Não é absolutamente nada disso, entendeu? O tempo é que vai dizer. O tempo é que vai mandar. Ou seja, não é definitivo, como respondeu o presidente Bolzan ao Jeremias Werneck. O tempo é que vai dizer. Gente, isso não gera ambiente de tranquilidade. Isso não acalma os ânimos. Isso é o presidente Romildo Bolzan alimentando a possibilidade de ser candidato ao governo do Estado. E aí a minha leitura. Ele quer ser candidato. E ele espera que até o final de julho, 27 de julho é o prazo que ele tem para uma definição, data das convenções, data limite para as convenções definirem os seus candidatos. Ele é, digamos, pré-candidato do PDT, né? Ciro Gomes, candidato à presidência pelo partido, já disse que conta com Romildo Bolzan. Ele tem a intenção, ele está alimentando isso. Se está alimentando, é porque é o seu desejo. E eu apostaria com vocês. Há uma tendência, a partir da manifestação desta segunda-feira à tarde, uma tendência muito grande de que efetivamente Romildo Bolzan Júnior seja candidato ao governo do Estado pelo PDT. O que vai definir isso também? O desempenho do Grêmio dentro de campo. Ele precisa desta base, deste pilar, para que tenha uma candidatura minimamente sólida. É verdade que o rebaixamento é um prejuízo e tanto que ele tem na sua trajetória como político. As coisas não deveriam se misturar, ele pode ser um ótimo gestor público e fez bons mandatos em Osório, mas o eleitor vai colocar isso na hora de avaliar a candidatura de Romildo Bolzan, que ele assina o rebaixamento do Grêmio como um mandatário máximo do clube. Mas ele alimentou. Em vez de tranquilizar o ambiente, ele acabou alimentando esta possibilidade, que eu acho que já nem é possibilidade, é tendência, e penso que isso cause um ambiente, não só no aspecto político do clube, mas de liderança e de comando, que não é saudável. O presidente está em vias de deixar o clube para uma candidatura ao governo do Estado. E tem uma outra gafe do presidente Bolzan, quando ele montou o elenco dos atacantes, incluiu por sua conta o Guilherme. Guilherme é aquele atacante, passou pela base do Grêmio, tem 26 anos, passou pelo Botafogo, pelo Sport e atualmente atua nos Emirados Árabes. Portanto, o negócio está muito mais do que encaminhado, está fechado. Guilherme será jogador do Grêmio na metade do ano. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações. Se gostarem dos meus vídeos, valendo aí o like. Agora todo mundo na KTO.com, tá aqui o cupom promocional Meneghetti, que te dá uma bonificação, uma reaplicação de 20%. Olha como é que foi o meu domingão. 5 jogos, botei 20, tava pagando quase 38, tirei 511. Me dei bem na KTO no domingão. Feitoria gurizada. Pai, um abraço.